Enquanto as crianças modernas sonham em se tornar astronautas ou estrelas do YouTube, as crianças medievais raramente tinham esse luxo de escolha. A maioria dos futuros soldados não sonhava em se tornar cavaleiros. Diziam-lhes diretamente que isso seria o que seriam. Sem orientação profissional, sem opções, apenas: aqui está a sua espada de madeira, não fure um olho. O caminho para o título de cavaleiro começava surpreendentemente cedo. Aos 7 anos, sim, 7, quando a maioria das crianças de hoje ainda está descobrindo as tabuadas, os meninos eram enviados para se tornarem escudeiros. Estas não eram tarefas típicas, como tirar o lixo ou alimentar o cachorro. Suas tarefas diárias incluíam limpar armaduras de metal pesado até que brilhassem, alimentar enormes cavalos de guerra que podiam facilmente pisoteá-las e servir como bonecos de prática vivos para os aprendizes mais velhos. Esses pobres meninos eram basicamente manequins de combate vivos, que aprendiam a arte de não morrer antes mesmo de entender o que significava morrer. Contos de ninar? Esqueça esses contos de fadas. Em vez disso, essas crianças faziam exercícios de combate antes de dormir. Aulas sobre as partes vulneráveis do corpo e como protegê-las substituíram as amáveis histórias sobre criaturas mágicas. Registros históricos mostram que alguns escudeiros podiam recitar 50 técnicas de espada diferentes antes mesmo de poderem escrever seus próprios nomes. Sua educação era implacavelmente prática. Embora aprendessem a ler, não era para desfrutar da poesia, era para memorizar ordens de batalha e estratégias militares. A matemática não era ensinada para o desenvolvimento intelectual, mas para calcular suprimentos, ângulos de cerco e as deprimentes probabilidades de sobrevivência. Um fato especialmente divertido é que alguns jovens escudeiros usavam colares de madeira especiais durante as refeições para forçar uma postura correta. Nada mais representativo de uma infância agradável do que engasgar com pão por estar curvado. Essas crianças cresceram essencialmente com armas em vez de brinquedos e criaram calos antes que suas vozes engrossassem. Seus jogos de infância não eram jogos de pegar, mas exercícios de sobrevivência e preparação para o combate. Eles aprenderam a suportar a dor, a seguir ordens e a se preparar para uma vida que exigiria lealdade e sacrifício absolutos. A transformação de criança em guerreiro começou cedo, uma dura realidade que moldou não apenas os indivíduos, mas todo o mundo medieval. Treinamento de combate intenso. À medida que esses jovens se tornavam mais fortes e hábeis, os verdadeiros desafios de se tornar um verdadeiro soldado medieval mal estavam começando. Depois desses primeiros anos de deveres de escudeiro, veio o verdadeiro teste, o treinamento de combate completo. Este não era um treinamento normal, era sofrer com um propósito. As rotinas matinais começavam antes do amanhecer, com exercícios de corrida, enquanto se usava uma cota de malha. Um conjunto completo de cota de malha podia pesar até 27 quilos. É como carregar um aluno da 3ª série nos ombros enquanto você tenta correr. Os soldados não precisavam de despertadores. Os gritos dos músculos de suas pernas faziam bem seu trabalho. A prática da espada dominava a maior parte do dia. Registros de campos de treinamento medievais mostram que os soldados realizavam o mesmo golpe centenas de vezes ao dia até que seus movimentos se tornassem automáticos. Você pode sentir que seu braço vai cair, mas a precisão não é opcional. Era a diferença entre voltar para casa a cavalo ou ser levado para casa em seu escudo. O clima não detinha o treinamento. A chuva transformava os campos de prática em poços de lama. A neve
entorpecia os dedos até que segurar uma arma se tornasse um desafio em si. O calor fazia com que as armaduras parecessem panelas de cozinha pessoais. Um relato histórico de um mestre de treinamento do século XIII observou que os homens que reclamam das condições acharão as condições de batalha consideravelmente menos confortáveis. A luta livre constituía outra pedra angular brutal da preparação para o combate. Os soldados aprendiam a agarrar, derrubar e imobilizar seus oponentes, habilidades que poderiam salvar suas vidas se perdessem suas armas em batalha. Esses combates de luta frequentemente atraíam multidões de soldados de folga que faziam apostas sobre os resultados, transformando a dor em entretenimento. A comida durante o treinamento era básica, mas abundante. Os exércitos entendiam que soldados famintos não podiam treinar eficazmente. Uma ração diária típica incluía 1 quilo de pão, meio quilo de carne ou peixe e vinho ou cerveja, diluídos em água. A dieta foi projetada para desenvolver força, não delicadeza. Os soldados medievais não se preocupavam em contar calorias. Eles se preocupavam em contar quantos golpes poderiam receber antes de cair. O sono chegava rapidamente para os recrutas exaustos, muitas vezes em colchões de palha e quartos compartilhados onde as competições de ronco rivalizavam em intensidade com os exercícios de combate do dia. O treinamento físico moldava seus corpos, mas as batalhas exigiam mais do que apenas músculos. Um soldado também precisava dominar os desafios mentais da guerra, o componente mental da guerra. Ao contrário da crença popular, as batalhas medievais não eram simplesmente brigas caóticas em que todos brandiam armas até que um lado fugisse. Eram brigas caóticas com um plano. O aspecto mental da guerra era tão importante quanto a força física, embora, é preciso admitir, fosse menos impressionante em festas. Os soldados passavam horas memorizando os sinais do campo de batalha. Trombetas, tambores e bandeiras transmitiam ordens específicas que deviam ser entendidas instantaneamente. Uma única explosão errada poderia significar carregar quando você deveria recuar. Um erro que poucos cometem 2 vezes. Os comandantes medievais tiveram que inventar dezenas de sinais porque correr para salvar suas vidas exigia pelo menos 15 variações diferentes. As formações eram cruciais para a sobrevivência. A muralha de escudos, onde os soldados uniam seus escudos para criar uma barreira quase impenetrável, exigia coordenação perfeita. Um único soldado que parasse para arrumar o cabelo poderia derrubar toda a muralha e causar a morte de todos. O exercício de trabalho em equipe mais antigo, registrado na história medieval. Isso explica por que permanecer em formação era gritado com mais frequência do que os verdadeiros gritos de batalha. Documentos do século XIV revelam que alguns exércitos praticavam a formação e reorganização de filas até 20 vezes por dia. A disciplina exigida era enorme, especialmente quando as flechas voavam sobre nossas cabeças e o instinto natural era se abaixar, correr ou ambos. A comunicação silenciosa também se tornou essencial. Gestos com as mãos permitiam que os soldados se coordenassem sem alertar os inimigos sobre seus movimentos. Um manual militar medieval de 1326 listava 42 sinais manuais diferentes para ações comuns no campo de batalha. Estes incluíam sinais para arqueiros inimigos à frente, cavalaria se aproximando e o comandante tem um hálito terrível, mas não mencione. Para a cavalaria, os desafios mentais se multiplicavam. Os cavaleiros precisavam controlar seus cavalos, enquanto manuseavam armas e permaneciam em formação.
Estudos sobre os programas de treinamento da cavalaria mostram que os cavaleiros passavam 3 vezes mais horas em exercícios de coordenação do que em práticas reais com armas. Aos cavalos não importavam os planos de batalha ou a glória, eles só queriam saber por que os humanos insistiam em correr para as assustadoras coisas de metal em vez de fugir delas. Mais de uma batalha foi decidida quando os cavalos tomaram a sensata decisão de recuar sem pedir permissão. Talvez o mais impressionante fosse a força mental necessária para marchar para a batalha, sabendo as probabilidades de sobrevivência. Registros indicam que em algumas batalhas importantes, até 50% da infantaria da linha de frente não sobreviveram ao seu primeiro encontro. Basicamente, os planos de batalha medievais se resumiam a: metade não vai conseguir, mas temos certeza de qual metade, então fiquem aí. Embora esses aspectos mentais fossem incutidos nos soldados de carreira, os recrutados nas aldeias tiveram uma curva de aprendizado muito mais acentuada. Métodos de recrutamento medieval. Encontrar esses novos recrutas exigia um conjunto específico de habilidades. O recrutamento medieval não era exatamente uma feira de empregos com canetas grátis e promessas de cobertura odontológica. O método do pregoeiro foi talvez o mais simples. Um representante real aparecia na praça da aldeia e anunciava que o rei precisava de combatentes. Esses anúncios geralmente incluíam frases emocionantes, como serviço obrigatório e a recusa em cumprir será punida com a forca. Nada motiva potenciais recrutas como a combinação perfeita de patriotismo e ameaças mal disfarçadas. Ao contrário dos contos românticos sobre voluntários que se apressavam para defender sua pátria, muitos exércitos medievais dependiam fortemente do recrutamento forçado. Registros da Guerra dos 100 Anos mostram que os reis ingleses frequentemente exigiam que cada condado fornecesse um número específico de homens aptos para o serviço. Os anciãos da aldeia tinham então a desagradável tarefa de decidir quais jovens seriam enviados. Os critérios de seleção muitas vezes se resumiam a quem podemos nos dar ao luxo de perder mais da colheita. Para aqueles que não podiam ser convencidos por discursos patrióticos ou ameaças diretas, sempre havia o suborno. Um livro de recrutamento francês do século XIV mostra pagamentos que variam de 3 meses de salário adiantado a promessas de terras após o serviço. Muitos aceitavam essas ofertas simplesmente porque lhes permitiam vencer a fome. Os slogans de recrutamento medievais bem poderiam ter sido: junte-se ao exército. Você pode morrer, mas pelo menos não será de fome. As campanhas de recrutamento em prisões forneciam outra fonte de bucha de canhão. Aos condenados era frequentemente dada a escolha entre apodrecer em masmorras ou arriscar-se no campo de batalha. Muitos optavam pelo último, argumentando que as flechas pelo menos os matavam mais rápido do que as doenças da prisão. Historiadores militares estimam que em algumas campanhas até 20% das forças eram compostas por ex-prisioneiros, demonstrando que segundas chances às vezes vinham com condições extremamente duras. Os momentos mais desesperados exigiam as medidas mais desesperadas. O recrutamento forçado, também conhecido como impressão. Este termo, sofisticado, significava pegar homens das ruas ou das tavernas e forçá-los a servir. Um relato de 1346 descreve 50 homens sendo retirados dos mercados de Londres em um único dia, ainda com os vegetais que haviam estado comprando. Essas tropas recém-reunidas, seja por vontade própria ou à força, enfrentavam agora a tarefa avassaladora de se transformar de camponeses comuns
em algo parecido com soldados. A transição brutal de camponês para soldado, o salto de agricultor para guerreiro, não foi exatamente suave. Um dia você está preocupado com a rotação de culturas e no dia seguinte lhe dizem para esfaquear com um machado o homem que corre em sua direção. O período de transição foi breve, brutal e, muitas vezes, fatal. O treinamento para esses recrutas relutantes não se parecia em nada com a educação de anos que os cavaleiros recebiam. Muitos soldados camponeses recebiam um curso intensivo que durava apenas semanas, às vezes apenas dias, se uma batalha se aproximava. Uma análise dos registros de treinamento da Batalha de Agincourt mostra que alguns arqueiros ingleses receberam apenas 4 dias de instrução antes de enfrentar os franceses. 4 dias para aprender arquearia é como 4 minutos para aprender neurocirurgia, exceto que o paciente está tentando te matar. A distribuição do equipamento acarretava seus próprios desafios. A armadura era distribuída de acordo com sua importância para o plano de batalha, não pelo seu tamanho. Muito pequena? Azar. Muito grande? Encha de feno. Registros da campanha inglesa de 1415 na França mostram que 30% da infantaria reclamava que seus capacetes bloqueavam sua visão. Um problema que só foi resolvido quando muitos deles não sobreviveram tempo suficiente para apresentar uma segunda queixa. O breve treinamento focava no essencial. Primeiro, como não matar acidentalmente o cara ao seu lado. Segundo, como seguir ordens básicas. E terceiro, como parecer intimidador enquanto se pergunta secretamente como você se meteu nessa confusão. Soldados recém-recrutados aprendiam a marchar em formação fazendo os sargentos lhes baterem nas pernas com paus quando saíam da fila. Um método de ensino ainda não adotado pelos sistemas educacionais modernos. Alguns exércitos usavam uma abordagem de treinamento única, em que os recrutas praticavam primeiro com armas de madeira. Um documento militar veneziano de 1321 explica que isso não era apenas para prevenir lesões durante o treinamento, mas para ensinar controle antes de entregar o aço real. O documento observa que um homem que pode brandir uma espada de madeira sem se golpear domina metade da batalha, o que estabelece um padrão impressionantemente baixo para o sucesso no combate medieval. Muitos recrutas camponeses levavam suas ferramentas agrícolas modificadas para a batalha. Foices, malhos e forquilhas se tornaram armas de guerra. Essas ferramentas familiares davam aos agricultores, convertidos em combatentes, alguma confiança, embora historiadores militares observem que essa confiança muitas vezes evaporava ao primeiro contato com oponentes bem armados. Essas tropas, treinadas às pressas, precisavam de armas que pudessem aprender a usar rapidamente. Afinal, um campo de batalha não era lugar para manuais de instrução complicados. Qualquer ferramenta que esses novos soldados usassem deveria ser eficaz o suficiente para mantê-los vivos durante sua primeira batalha. As armas comuns do soldado medieval, o que realmente preenchia as mãos dos soldados medievais. Apesar do que os filmes mostram, nem todos empunhavam espadas reluzentes e machados de batalha sofisticados. A maioria dos soldados portava armas baratas, eficazes e que não exigiam anos de treinamento para serem usadas. As lanças reinavam nos campos de batalha medievais por uma boa razão. Econômicas de fabricar, elas davam aos soldados a vantagem de alcance e exigiam treinamento mínimo para serem usadas com eficácia. Uma lança básica custava aproximadamente 1/3 do preço de uma espada, tornando-a a opção econômica para equipar grandes exércitos.
A lança era essencialmente o hambúrguer de fast food das armas medievais, barata, disponível em todos os lugares e cumpre sua função, mesmo que não tenha glamour. As formações de lanceiros criavam muros letais de pontas que mantinham os inimigos à distância. A tática era simples, mas eficaz. Mantenha a ponta apontada para o inimigo e tente não espetar seus amigos. Evidências arqueológicas de túmulos de campos de batalha mostram que muitas feridas mortais vieram de estocadas de lança no peito ou rosto, prova de que mesmo as armas mais simples podiam ser devastadoramente eficazes. As espadas, por outro lado, eram os carros esportivos de luxo da guerra medieval, caras, chamativas e geralmente propriedade dos ricos. Uma boa espada podia custar o equivalente a vários meses de salário de um trabalhador médio. Isso explica por que a maioria dos soldados comuns nunca possuía uma, apesar de sua proeminência em tapeçarias e obras de arte. Machados, porretes e maças serviam como alternativas brutais. Essas armas esmagavam a armadura em vez de tentar perfurá-la. Um golpe direto de um martelo de guerra podia derrubar um capacete e o crânio abaixo. Registros da Batalha de Taunton, em 1461, mostram lesões no crânio que indicam uma força tremenda, algumas com reentrâncias perfeitas em forma de martelo. Muitos soldados camponeses simplesmente modificavam suas ferramentas agrícolas habituais. Malhos usados para debulhar grãos se tornaram malhos militares. Foices se transformaram em feras armas de haste. Essa reciclagem de armas era prática e psicologicamente reconfortante. Os soldados podiam empunhar ferramentas que já sabiam usar. A efetividade no campo de batalha sempre prevalecia sobre a beleza. Uma espada podia vencer duelos em poesia, mas um fazendeiro com um pau pontudo podia arruinar seu dia se você não tomasse cuidado. As armas eram inegavelmente brutais, mas só contavam metade da história. A importância da armadura, a armadura medieval, ilustra uma das verdades eternas da guerra. Manter-se vivo, muitas vezes, significa sacrificar o conforto. A evolução da armadura conta a história de soldados que tentavam desesperadamente não morrer, sem deixar de se mover. Comecemos com um sonho: a armadura de placas completa, aço brilhante e articulado que cobria cada parte vulnerável do corpo. O equivalente medieval de um tanque pessoal, fabricado por mestres armoreiros. Um traje completo podia custar tanto quanto uma casa moderna. Apenas os guerreiros mais ricos tinham placas completas, o que significava que a maioria dos soldados entrava em batalha com o equivalente medieval de usar um guarda-chuva de papel em um furacão. Para a maioria dos soldados, a proteção vinha em pacotes mais acessíveis, a cota de malha. Milhares de anéis metálicos entrelaçados ofereciam proteção razoável contra cortes, mas pouca contra golpes contundentes. Uma camisa de cota de malha completa pesava entre 11 e 18 quilos, tudo pendurado nos ombros. Depois de um dia de luta com cota de malha, os soldados andavam como se tivessem envelhecido 50 anos. Suas costas tinham opiniões sobre a armadura e essas opiniões não eram positivas. Além disso, existia o famoso problema do capacete. As primeiras versões protegiam a parte superior da cabeça, mas deixavam o rosto exposto. Os capacetes posteriores cobriam tudo, exceto a visão, que era muito limitada. Um manual de treinamento alemão de 1415 aconselhava os cavaleiros a praticar a luta com capacete, até que pudessem distinguir o aliado do inimigo, ou pelo menos mirar na direção geral do inimigo. O design do capacete medieval encarnava perfeitamente o princípio de que se pode ter segurança ou visão periférica, mas
definitivamente não as duas coisas. As armaduras de couro eram úteis para os soldados mais pobres, oferecendo proteção mínima, mas máxima flexibilidade. Esses homens usavam camadas de couro endurecido na esperança de que o inimigo mirasse nas partes reforçadas e não nos vãos entre elas. Registros históricos mostram que essa esperança raramente dava frutos. O calor representava outro desafio mortal. Lutar com a armadura completa durante o verão era como lutar dentro de um forno. Textos médicos medievais descrevem cavaleiros desmaiando de exaustão por calor mesmo antes de a batalha começar. Uma solução criativa era os escudeiros jogarem água em seus cavaleiros entre as escaramuças, transformando as caras armaduras em saunas metálicas fumegantes. Apesar de todos esses inconvenientes, uma armadura adequada frequentemente fazia a diferença entre a vida e a morte. Apesar de todos os seus defeitos, um bom conjunto de proteção permitia ao seu portador assumir riscos que os soldados sem armadura nem sequer podiam sonhar. Essa vantagem criava uma clara linha divisória no campo de batalha: a hierarquia e o preço da elite militar medieval. No topo da hierarquia militar medieval estavam os cavaleiros, guerreiros, que desfrutavam de privilégios com os quais os soldados comuns só podiam sonhar. Seu elevado status vinha acompanhado de melhor equipamento, treinamento exaustivo e a expectativa de que não fugiriam ao primeiro sinal de perigo. Os cavaleiros começavam sua jornada em tenra idade, frequentemente aos 7 anos, e se submetiam a anos de treinamento antes de obter suas esporas. Quando atingiam a condição de prontos para o campo de batalha, haviam dedicado mais tempo ao treinamento do que a maioria dos soldados camponeses viveria após sua primeira batalha. A educação de um cavaleiro incluía o domínio das armas, a equitação e a compreensão tática, habilidades que os soldados comuns adquiriam pelo método menos formal de descubra ou morra tentando. A diferença no equipamento era surpreendente. Enquanto os soldados de infantaria esperavam um capacete que não os cegasse, os cavaleiros cavalgavam para a batalha com a armadura completa, portando armas feitas sob medida e montados em cavalos de guerra especialmente criados, que custavam mais do que um camponês ganharia em toda a sua vida. Esses cavalos de guerra não eram os típicos cavalos de fazenda. Eram animais enormes, que mediam até 1,83 m de altura e pesavam mais de 900 quilos, criados por sua força e coragem. O campo de batalha medieval tinha uma clara divisão de classes. Os cavaleiros podiam gritar, "Carreguem!", enquanto os soldados de infantaria, em silêncio, se acrescentavam diretamente às lanças que tinham na cabeça. Os cavaleiros treinavam em elaborados exercícios de combate chamados melés, justas simuladas. Basicamente, brigas organizadas a cavalo onde os nobres guerreiros praticavam matar uns aos outros com armas contundentes. Registros históricos mostram que essas sessões de treinamento às vezes resultavam em mortes. De fato, em um torneio em 1241, 7 cavaleiros morreram quando um melê de prática se transformou em uma batalha real. Aparentemente, os cavaleiros medievais tinham dificuldade em compreender o conceito de competição amigável ao segurar objetos afiados. Apesar de seu status privilegiado, os cavaleiros não tinham vida fácil. Dedicavam horas diárias ao treinamento físico, sofriam lesões crônicas e tinham que manter um equipamento caro. Muitos se endividavam apenas para manter as aparências. Ser cavaleiro significava equilibrar a glória do status de elite com realidades práticas, como aprender a dormir em metal e tentar não cair de um cavalo com uma armadura de 27 quilos.
O treinamento desses guerreiros de elite fornecia uma estrutura para o sucesso no campo de batalha, mas a experiência ensinava o que nenhuma prática podia: a brutal realidade do combate e as consequências. A brutal realidade do combate medieval, onde mesmo o melhor treinamento podia ser arruinado por um único erro ou um golpe de má sorte. Podia-se treinar por anos, mas nada se ensinava mais rápido do que ser emboscado na lama. A verdadeira educação para os soldados medievais começava quando a primeira flecha lhes assobiava. De repente, todos aqueles exercícios faziam um sentido aterrorizante. A batalha era caótica, ensurdecedora e nada parecida com a prática. As formações ordenadas se fraturavam assim que o combate começava. Relatos da Guerra dos há 100 anos descrevem como os recrutas novatos ficavam completamente paralisados ao experimentar o combate pela primeira vez, com suas mentes incapazes de processar a sobrecarga sensorial. A sobrevivência ensinava lições que nenhum mestre de treinamento podia. Os soldados medievais aprenderam rapidamente a identificar quais sons significavam perigo imediato. O assobio distintivo de uma saraivada de flechas ou o tamborilar dos cascos da cavalaria. Um cronista francês de 1356 observou que os soldados veteranos podiam cheirar uma emboscada antes de ver qualquer indício dela. A habilidade mais importante que os veteranos desenvolveram não foi o manuseio sofisticado da espada, foi saber quando fugir. Os manuais de batalha medievais não mencionam isso, mas os túmulos no campo de batalha contam a história. Aqueles enterrados com feridas nas costas muitas vezes tomaram a decisão mais sábia do que aqueles com feridas no peito. O combate ensinava uma eficiência brutal. Os veteranos aprendiam a golpear nas frestas da armadura, a axila, atrás do joelho ou nas fendas dos capacetes. Um diário de campo de batalha, recuperado de 1403, descreve um veterano instruindo os novos recrutas a esquecer tudo, apenas esfaquear onde eles respiram. A liderança surgia da experiência mais do que do posto. Os homens seguiam aqueles que os mantinham vivos. Registros militares mostram que as promoções no campo de batalha frequentemente recaíam em soldados rasos que demonstravam serenidade sob fogo, em vez daqueles com conexões nobres. A sobrevivência criou uma irmandade que nenhum campo de treinamento poderia forjar. A experiência compartilhada de enfrentar a morte criou laços entre soldados que duraram a vida toda. As consequências da guerra medieval raramente eram gloriosas. Muitos soldados nunca retornavam para casa. Seus corpos eram abandonados em túmulos sem nome, longe de familiares e amigos. Aqueles que sobreviveram carregavam mais do que cicatrizes físicas. Aos sortudos que sobreviveram a múltiplas campanhas, o retorno à vida civil os esperava. Alguns comandantes cavaleiros recebiam concessões de terras e títulos. Registros da Inglaterra normanda do século XI mostram que aproximadamente 1/3 dos cavaleiros de Guilherme, o Conquistador, foram recompensados com propriedades após sua invasão. Os soldados rasos enfrentaram realidades mais duras. A maioria retornou às fazendas e ofícios que haviam deixado para trás, trazendo consigo lesões que dificultavam o trabalho manual. Os planos de pensão medievais consistiam principalmente em tentar não morrer de fome e esperar que seus filhos cuidassem deles. Alguns veteranos transformaram suas experiências em novas carreiras. Ex-soldados se tornaram instrutores militares, armeiros ou mercenários que vendiam suas habilidades ao melhor lance. Um estudo dos contratos de mercenários do século XIV revela que os veteranos podiam ganhar 3 vezes mais do que ganhavam como soldados regulares.
Muitos transmitiram os conhecimentos adquiridos com tanto esforço. Os métodos de treinamento evoluíram com base nas experiências no campo de batalha, com cada geração aprendendo com os erros da anterior. O legado mais duradouro foi cultural. Os relatos de batalhas moldaram a compreensão da bravura, do sacrifício e da honra na sociedade medieval. Através de canções, histórias e monumentos, os soldados medievais, que antes eram pessoas comuns, se tornaram os fundamentos de lendas que continuam a nos fascinar.